Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E continuando o nosso tema sobre a preparação para o fim, eu quero trazer para vocês hoje um tema muito interessante. E essa parte que eu vou estar trazendo aqui agora para vocês é exatamente para nós entendermos em que período nós estamos em relação a esses tempos do fim que está tão próximo da chegada do nosso Senhor Jesus. Bora lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Isnay, estou aqui para te ajudar a você ter uma vida mais leve, para você sentir melhor, como usufruir melhor sobre a graça do Senhor Jesus. Quero convidar você para fazer parte desse grupo. Nós estamos começando por agora. É um grupo pequeno. Essa mensagem tem chegado a muitos corações e o meu desejo é que essa mensagem abençoe um maior número de pessoas. Logo em Marcos, no capítulo 13, nós temos uma seção de informações onde Jesus indica quais são as principais coisas que irão acontecer antes do fim chegar. E começando por isso, nós vamos estar lendo um pedacinho e aí eu vou estar explicando algumas partes para que vocês saibam o que está acontecendo hoje durante esse período. Está sendo tantas coisas acontecendo e muitas vezes a gente nem está percebendo que essas coisas estão acontecendo. Veja só, acompanha comigo, pega a sua Bíblia aí, em Marcos, no capítulo 13. Eu vou ler do 1 até o versículo 2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nós sabemos que quando Jesus estava dizendo isso, Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém. E se nós formos olhar onde se inicia Jerusalém, a gente percebe que o Senhor, ele tem conservado um povo e chama esse povo para que a partir dele muitas nações sejam abençoadas. E o Senhor, assim que aconteceu a queda, o Senhor tem separado esse povo e a gente percebe que o Senhor faz uma linha distinta e separa mesmo um grupo. E chega esse grupo até nós e a gente percebe que há uma linha mesmo. E aí vem Noé e depois de Noé vai passando pelos pais da fé e vai chegando até no momento onde a história de Jesus Cristo inicia. Então a gente percebe que Deus conserva esse povo para que desse povo Jesus nasça e ele então inicia a sua missão na Terra. O que eu quero dizer para vocês sobre esse tema? Por que eu estou trazendo isso para vocês e o que esse tema tem a ver com o tempo do fim? A destruição do templo. Jesus está falando aqui que vai acontecer um certo momento onde acontecerá uma destruição. E essa destruição, ele deixa claro que não vai ficar uma construção que não será derrubada. E nós podemos ver hoje que se a gente pegar esse templo aqui e a gente colocar exatamente dentro do tema onde Jesus Cristo pega e fala que o nosso corpo é um templo, então a gente vai perceber que é o nosso corpo que está sendo destruído de alguma forma. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas destruições que estão acontecendo nesse templo que é o nosso corpo. Já que o templo
que também Jesus afirmou aqui, foi no período 66 a 70 depois de Cristo, onde Jerusalém foi destruída, e nesse período aí o templo que estava dentro de Jerusalém também foi destruído. Então, se nós passarmos pelo princípio que o nosso corpo é um templo, o nosso corpo também está sendo destruído. E aí eu reuni aqui algumas ideias de templo para vocês entenderem. Nós temos aqui então, pelo menos alguns tipos de templos que é interessante a gente ver na prática para saber o que está acontecendo. O primeiro templo aqui que eu trago aqui para vocês é o templo corpo. O nosso corpo é o templo da habitação do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que esse corpo ele é a habitação do Espírito Santo, a gente tem que ter um cuidado muito especial com ele. E o Senhor até usa essa palavra de cuidado quando ele resume os 10 mandamentos, e o Senhor fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, amar a si mesmo é cuidar de si mesmo. E aí vem a pergunta: vocês têm cuidado de vocês? Vocês têm cuidado do seu corpo? Vocês têm cuidado da sua mente? Vocês têm cuidado da sua vida espiritual? Porque cada parte do nosso corpo, ela é uma parte que está dentro dele, mas nós temos que tomar cuidados e termos um olhar e um cuidado diferencial para cada parte. Não adianta dizer que a minha mente vai estar sã, meu corpo inteiro vai estar são, porque na neurociência já foi comprovado que isso não existe. É uma ideia que é para trazer vocês um afrouxamento. Enquanto que a sua mente estiver boa, então seu corpo vai estar bom e vocês não vai preocupar para fazer então cuidar do seu corpo de forma direitinha. Então, o que acontece? O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E esse templo tem acontecido muitas coisas dentro dele depois aí do pecado. Então, o que tem acontecido? Doenças, muitas doenças têm chegado até nós. Doenças psicológicas, doenças físicas e doenças espirituais. Por que um corpo que o próprio Deus fez com tanto carinho, amor, está passando por esse processo de doenças? Por que o meu corpo está adoecendo? Por que a cada dia nós sofremos mais ataques contra o nosso próprio corpo? Esses ataques que nós sofremos é exatamente na intenção de esse corpo ser destruído. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com seu corpo. Não é tudo que nós podemos comer, não é tudo que nós podemos ver, não é tudo que nós podemos experimentar. Somos cristãos e o nosso Pai que habita nos céus tem escolhido para nós a melhor parte. E nós temos que usufruir dessa melhor parte, nós temos que usufruir dessa delícia que é viver em Cristo Jesus. Então, quando se trata de doenças, ela inicia lá no espírito. E ela vai caminhando, vai fazendo rastos e vai passando pela parte psicológica e ela acaba se infiltrando na parte física. Então, nós temos 3 esferas da nossa vida que possivelmente pode estar totalmente comprometida. Então, se hoje você sente alguma dor, você passa por alguma doença e você não tem conseguido tratar essa doença, é porque você está tratando um lado só da sua doença. Você está tratando ela só a parte física ou você está tratando só a parte psicológica. De repente, a parte espiritual está sendo esquecida. Então, assim, Jesus tem falado que não é só de pão que nós vamos viver. Ou seja, o nosso corpo físico, ele não é sustentado só no ambiente físico, onde nós iremos comer ali o nosso feijão, o nosso arroz, as nossas verdurinhas, a nossa carne.
ou que seja quem não gosta de carne, já que seja uma outra coisa. A gente não vai viver só disso. A gente não vai viver só de alimento sólido. Nós precisamos de outros tipos de alimento. E esses tipos de alimento, se tratando da parte espiritual, que fala sobre a palavra de Deus. Gente, quanto tempo vocês retiram para alimentar, alimentando através da palavra de Deus? Isso é importante para você trazer saúde para a sua vida, porque a parte espiritual da sua vida, ela jamais vai aceitar um alimento ruim. Ela só aceita alimento que vem de Deus. Se não der para ela um alimento bom, ela não vai aceitar, ela não vai querer. E a parte importante nisso é que ela vai definhar. E aí vai trazer muitas doenças na parte psicológica e vai finalizar na parte física, até o dia em que sua parte física não vai mais suportar. E isso vai entrar um colapso dentro de você e aquilo vai acabar trazendo uma morte total na sua vida. Uma destruição que está trazendo muito dentro das nossas vidas são as heresias doutrinárias, onde nós não aprendemos com profundidade as doutrinas bíblicas e antibíblicas e a gente passa a aceitar tudo aquilo que vem para a gente. E vocês têm que tomar cuidado com isso, porque as doutrinas antibíblicas, elas são infiltradas de uma forma muito superficial. E dessa forma traz em nós uma aceitação muito grande, porque o nosso corpo, ele aceita muito bem isso. Ele aceita muito bem aquilo que é errado. Porém, o nosso espírito não. Então temos que tomar cuidado com isso. Outra destruição dentro desse mesmo corpo são as rebeliões. As pessoas começam a se rebelar contra o Altíssimo, começam a se rebelar contra Deus por causa das suas dores. Gente, o que é importante aqui é vocês entenderem que esses itens aqui são os principais que causam uma destruição no seu corpo. E quando eu falo de corpo, eu estou falando da alma inteira, porque o corpo vivo, ele é composto pela parte física, pela parte psicológica e pela parte espiritual. Então, se essas três elas estiverem comprometidas, você vai acabar tendo uma vida muito ruim. E o final disso é doenças tão pesadas que a pessoa passa a querer desistir de viver. Outra forma aqui, que eu ainda estou falando sobre ela, sobre as rebeliões, é que quando a pessoa se rebela contra Deus, ela se rebela exatamente para aquele que criou, para aquele que tem todo o poder de dar para ela saúde, dar para ela o bem-estar. E a intenção de quem coloca uma pessoa contra Deus é acabar com a vida dela. Porque a hora que ela começa a se rebeliar contra Deus, ela mesma nem está sabendo o que ela está fazendo. Ela está sendo dominada por uns espíritos malignos e ela está tentando atingir Deus. E quem pode atingir o Altíssimo, né, gente? Quem pode atingir o Todo-Poderoso? Outra forma de acabar com o corpo são facções, grupos divididos, colocando um contra os outros. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala que quando um grupo reunir, eles ficarem juntos, unidos, quão bom e quão é que os irmãos vivam em união, lá fala que as pessoas elas serão abençoadas, elas serão revivadas, a vida dela vai ter sentido, as transformações que forem ocorrendo na vida delas vai ter sentido. Então, essa parte que eu acabei de passar para vocês é uma destruição que vai acontecendo pouco a pouco na sua vida, na minha vida, se nós deixarmos de cuidar dessas partes. Cuidado com as heresias, cuidados com as rebeliões, cuidado com as facções. Observa na sua casa que tipo de heresia você trouxe para sua casa. Que tipo de rebelião você está fazendo contra Deus? E que tipo de facção
O que você está fazendo contra o seu próprio irmão, na sua casa contra a sua esposa, contra os seus filhos contra os pais? O que vocês estão fazendo? Porque é em cima disso aqui que mostra que o nosso corpo está sendo destruído. E isso é um cumprimento da palavra de Deus, mas Deus não quer que isso cumpra no meio do povo dele. Porque isso vai acontecer, mas vai acontecer com os rebeldes, não com o povo de Deus. Então, fique ligado nesse assunto. Vou continuar com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.